ESG. A tão atual e discutida sigla tem ganhado protagonismo no mundo dos negócios. Fabrício Soler, professor e coordenador da Trevisan Escola de Negócios, esclarece o assunto e aponta curiosidades na aplicação das políticas ESG nas empresas. Fique muito à vontade para acompanhar essa nossa conversa no Collab Insights. Fabrício, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelo seu tempo, compartilhar com a gente aí. Eu que agradeço. Privilégio estar aqui hoje nesse bate-papo aqui contigo, admiração pela sua história, pela sua carreira, então muito contente de estar aqui nesse momento, dividindo um pouco alguma coisa que permeie a agenda ambiental aqui para o nosso bate-papo. Obrigado. Bom, eu vou começar, como eu começo todas as entrevistas, falando da pandemia. A pandemia ela surgiu, né? Ninguém esperava e mudou completamente a forma de pensar, a forma de trabalhar, a forma dos funcionários, a forma de até o de emprego. O Fabrício, o profissional Fabrício, qual foi a transformação, quais foram os desafios de lá para cá? Certamente a valorização maior da família. Eu acho que, particularmente, sempre fui muito engajado, sou até hoje, naturalmente, na minha carreira, na construção da minha carreira, sempre estudando, trabalhando, buscando, né, o desenvolvimento contínuo. Mas a pandemia, aquele momento, aquele time, aquela parada, que de fato não parou, né, não interrompeu, mas o fato de se voltar para casa, de olhar para a família, não só aqui olhando os filhos, esposa, mas pais, irmãos, eu acredito que eu mudei um pouco o olhar, o equilíbrio. Talvez eu não tivesse uma vida equilibrada. Estava muito envolvido com o trabalho, como até hoje sou, mas hoje de uma maneira mais equilibrada, cadenciando o trabalho e família. Então o efeito pandemia me trouxe um olhar um pouco mais humanizado e um pouco mais calma. As coisas acontecem ao seu tempo. Não precisa, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então sossego fácil e vai no ritmo. Eu gosto do que eu faço, mas acho que a pandemia me trouxe mais um acalento de ter mais tranquilidade, cadenciar um pouco mais as coisas. Muitas pessoas tiveram também esse olhar e falando um pouco da arquitetura, a arquitetura também agora teve esse desafio de trazer as pessoas, porque as pessoas de repente descobriram que tem casa, né? Porque antes a gente trabalhava, ia lá, chegava cansado, dormia, acordava, era casa dormitório, é como você estava falando. Não, total, E aí você falou da arquitetura, isso eu mudei agora recentemente, há uns 2 anos, no período de pandemia, exatamente o olhar da casa não foi o mesmo olhar que eu tive no meu apartamento anterior. Eu estive muito mais envolvido com a minha mulher, né, qual que é o nosso espaço na casa, como vai ser a nossa casa, e vejo que é uma coisa curiosa, né? Eu, particularmente, a gente até discutiu, vamos fazer um home office aqui, vamos preparar um espaço para o trabalho, mas eu tenho muito, na minha, pelo menos é uma forma, é o jeito que eu vejo, né, que eu enxergo. Não, a minha casa é família, lazer, tranquilidade e equilíbrio. No trabalho, eu tenho que me deslocar, eu tenho que ir para o escritório. Então, o trabalho da arquitetura, nesse caso em particular, foi adequar os espaços para que eu possa aproveitar melhor as crianças, melhor a família. E estou muito feliz com o que foi feito hoje com o ambiente que eu tenho. E, de fato, passei a olhar muito mais para casa do que olhava anteriormente. Trazendo mais arquitetura para casa, né? Porque você quer se sentir mais confortável, né? Não, sabe? Né? Usa muito mais, né? Usou muito mais a casa do que... As conexões dos ambientes, que até então não era algo que eu prestava atenção, não é? Os móveis, o espaço, a dinâmica, a entrada, os banheiros. Então sempre foi uma coisa muito para mim, tá ok. Sim. Dessa vez não, eu tive um envolvimento maior. Talvez, eu acho que esse efeito, talvez não, certamente o efeito pandemia trouxe esse olhar um pouco mais criterioso para dentro de casa. Isso aí. E nas empresas, nas corporações, né? Não tem como falar em ESG, né? Que
pessoa mais apropriada para falar. Não tem como mais nenhuma empresa Não tem, não pensar nisso. Hoje eu acho que as questões ambientais, sociais de governança, né, o famoso Environmental, Social and Governance, isso é o pressuposto hoje de qualquer empresa no país. Né? Seja empresa nacional, multinacional, fazendo uma pequena observação. Muitas já vêm trabalhando com questões ambientais de certo tempo, algumas ações pontuais nas questões sociais. Governança melhorou muito nos últimos 5 anos, mas acredito que essa nova roupagem, né, que vem com essa questão do ambiental, social e governança, em vários temas envolvidos, várias práticas de governança, de comitê, de conselho, de transparência, de relação com o entorno, relação com a comunidade. As questões ambientais estão vivas hoje. Não é se pensar, mesmo a gente está falando da arquitetura, puxando de novo dentro de casa, hoje eu tenho espaço verde que eu não tinha. Olha. Então, eu acredito que hoje o setor privado empresarial não consegue olhar no médio e longo prazo sem internalizar as questões ambientais, sociais e governança. E não é uma questão de grandes empresas. Muito se fala, porque é custoso, porque é difícil, porque demora. Não. Começa nas grandes, no topo da cadeia alimentar, mas isso de forma gradual vem atingindo pequenas e médias empresas. Porque é um processo de integração da cadeia. Você é grande, uma empresa grande, então quando você contrata, vou contratar igual, contrato o Fabrício, prestador de serviço, o advogado. Ele quer saber, Fabrício, o que você faz nas questões ambientais? Você reduz as emissões? Como é que você cuida da água? Como é que você cuida do balanço de emissões? Energia? Como é que são as questões sociais? Você atua de forma efetiva? Como é que é a governança, os seus resultados? Como você trabalha? Os seus colaboradores são motivados? Então são coisas que, veja, eu sou um escritório de médio porte. O tempo que você fala, Fabrício, mas é um escritório de prestação de serviço? Pois é. Mas quem me contrata quer que eu esteja devidamente alinhado, porque ele está olhando toda a cadeia de fornecimento para que esteja aí devidamente alinhado com as práticas ambientais, sociais e de governança. É como você contratar um personal trainer gordo. Exato. É isso aí. Não dá, né? Não, tem como. Ele Você precisa. tem que rezar cartilha. Exato. Como é que você vem aqui e fala, vamos lá, vamos fazer as flexões, isso aí mesmo faz. Não, concordo. E isso, hoje, dentro do setor privado, Carlos, é algo mandatório, é pré-requisito. Eu te pergunto, você tem? Não tem. Então, tem uma lista que tem. Então não tem mais aquele negócio, tem que contratar porque o Fabrício... Tá, ele tem a sua qualificação e tal, mas o mercado é grande. Então você tem que se aliar agora, tá preparado para poder seguir um movimento que não tem mais volta. E Fabrício, como é que está o Brasil nessa corrida comparado aos Estados Unidos, por exemplo? Estamos bem. Pasmem. Você fala assim, poxa, o Brasil... Eu acredito que em termos de região, talvez a Europa vá bem Brasil, China, inclusive, vai bem, Estados Unidos também caminha. O Brasil talvez agora, acho que o nosso grande desafio, Carlos, seja a questão social. Acho que o Brasil tem uma discrepância, né, social, que talvez seja um desafio nosso de sociedade, como é que a gente eleva, né, essa população para ter um melhor acesso a recursos no Brasil. Temos, né? Muita população carente. Demais. E aí, mesmo ainda as questões raciais, que a gente precisa superar, né, que são difíceis. Então, a questão, o gênero, né, então eu tenho visto muito bacana o movimento das mulheres, muito organizado, né, trabalhando pelo seu posicionamento junto aos colegiados que eu participo, na própria academia que eu dou aula. Então você vê que no Brasil a gente tem trabalhado, pode ser que não esteja num nível de excelência como um todo, até porque não dá para trazer todo mundo numa régua alta de uma hora para outra, mas nós estamos caminhando bem, sim. Eu acredito que se governos, se iniciativa privada e sociedade civil se aliar para trabalhar o S, que para mim é o mais desafiador, acredito que no médio prazo seremos uma sociedade melhor, pelo menos espero. Eu tenho entrevistado aqui mulheres líderes, assim, incrível. É algo
emocionante, porque as mulheres têm uma sensibilidade diferente do homem. Total. Nós temos que ter mais mulheres líderes. E aqui eu acho que no Brasil tem um pouco de dificuldade, né? Elas Exato. sentem um pouco. Não tá equitativo como deveria. E por isso que eu valorizo bastante, eu vejo o trabalho delas hoje de organização, criando o Grupo Mulheres Brasil, que é capitaneado, por exemplo, pela Luísa Trajano, entre tantas outras iniciativas. Você fala, impressionante, assim, incrível, e dá orgulho. Fala, não, elas estão se organizando, elas altamente capacitadas. E eu tenho muito orgulho de dizer que no meu escritório eu tenho mais sócias que sócios. Bacana. Então, ver que há um predomínio das mulheres Sim. no nível hierárquico maior do escritório. Então, o que é muito legal é mostrar, não só dizer, mas fazer. E acho que esse é um desafio que nós temos no Brasil também. Pode-se dizer hoje, então, que o sucesso de uma empresa não é só números, é números junto com o ESG, né? Com o conceito ESG? Sem dúvida. Eu acredito que as práticas de ESG e o número, eles têm que dialogar. Porque também não adianta, por outro lado, eu ter uma empresa, vamos lá, os dois cenários, né? Um cenário, uma empresa extremamente profitable, lucrativa, sim, com práticas pouco aspiracionais. E do outro lado, uma empresa que não tem resultado, mas tem uma excelência em práticas ambientais. Essa talvez consiga chegar lá, com melhores resultados. Essa eu acredito que o mercado vai começar a cobrar. Entendeu? O mercado que eu falo, o mercado em geral, a sociedade, o consumidor, o cliente daquela empresa. Então, e o segredo está aí, viu, Carlos? É como que eu concilio? Eu tenho que ter resultado econômico, até porque eu gero emprego, recolho impostos, fomento a economia local, regional. Sim. E equilibrar com essas questões ambientais, sociais de governança, elas dependem muito da maturidade das empresas. Tem empresas mais maduras, outras nem tanto, questões mais sensíveis, outras que dá para resolver no curto prazo. Eu tenho visto isso hoje em vários conselhos que eu participo, conselhos e comitês de ESG, que você observa, você vê que muita coisa foi feita e faltava o quê? Sistematizar, dar cara para aquele resultado. Da transparência para o resultado, porque não adianta também eu fazer e colocar... Não, eu tenho que não só deixar transparente o lado positivo, mas também os desafios que eu tenho que percorrer. Até para não parecer, não falsear a informação, omitir, né? Eu só falar, só faço uma coisa boa, só mostro... Não, eu tenho que avançar, eu tenho que reduzir o consumo de água, eu tenho que colocar mais mulheres em cargo de liderança, tenho que ter mais negros dentro do meu quadro de profissionais. Então, tenho que publicar o meu relatório, né, o meu balanço publicamente. Então, eu tenho que enfrentar os pontos desafiadores junto com os pontos que eu posso me orgulhar, já que eu estou além do resultado. Então, tem coisas... Eu particularmente, sou um otimista nato. Vejo que esse tema não retroage, não porque eu estou acompanhando o movimento global, mas porque o Brasil está com isso Você pegar hoje o Pacto Global da ONU no Brasil, super engajado no tema, as multinacionais, as empresas locais, cursos. Eu tenho o privilégio de ser hoje coordenador e professor de inúmeros cursos de ESG no Brasil. Você começa a ver, então, são turmas e turmas que não param. Então, os profissionais estão se capacitando e muitos deles, deixa eu fazer esse parênteses que eu queria fazer porque isso muito me orgulha. Na última turma, de 45 alunos, nós temos 3 alunos com mais de 70 anos. Uau! Que é a questão do etarismo também, você fala, mais de 70 anos, um de 72, uma de 74 e um de 76. Maravilhoso. Num banco acadêmico, o que é ESG? Como é que trabalha? Como é que eu levo isso para a prática? Como é que eu posso ajudar? Onde eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Você fala, poxa, 72? Então, eu falo, e se esse pessoal tá ali, quem sou eu para falar que não, tá bom, eu tenho isso, eu fiz aquilo. Não, o mercado é extremamente dinâmico. Então, isso é para motivar as pessoas, sim, porque não tem parada, não pode parar. Claro. Né? Ainda mais com um tema como esse, que vai direcionar os recursos financeiros, os recursos humanos,
as pessoas querem fazer parte de empresas como essa. Os jovens hoje, né, eu estava esses dias, fui um parênteses, mais um parênteses. Esses dias eu estava numa aula do doutorado, tal, conversando para lá e para cá, e a gente estava comentando da diferença das novas gerações. Na minha época, não faz tanto tempo assim, tenho 43 anos, mas chegar aos 18 anos era um marco, né? Você ter o seu carro para poder, era uma questão de independência, autonomia. Hoje, né, o jovem de 18 anos fala, meu, ter carro para ele não faz a menor diferença. Sim. Ele quer mobilidade, ele tem outros valores. Mudaram os valores. Total. Essa geração é diferente. E daqui 10 anos é uma nova. E daqui... Mesmo a questão do status mudou. Não é mais o carro e ter um apartamentão. Não é mais isso. Exato. Então, assim, e eu acho que isso tudo vem com essas questões de ambientais, sociais de governança, o ESG, a nova geração, as novas empresas. Haja vista aí, né, a pulverização de startups nas mais variadas frentes, economia verde, economia circular, sustentabilidade, mercado de carbono. É um negócio que você fala impressionante. Eu sei que é difícil responder isso, mas quais são os conselhos mais básicos assim de uma empresa que ainda não entrou nesse modelo e que deseja entrar? Dar uma pincelada no como que ele pode começar. Perfeito. Primeiro que a gente fala é um mapeamento que a gente chama de matriz de materialidade. Significa o seguinte: eu pego uma empresa que está interessada no ESG, mas como você ponderou, onde eu começo? Você vai começar com uma matriz de materialidade que ela vai apontar o seguinte: o que é importante para a sua empresa, com o seu porte e seu ramo de atuação. Então, quase que um mapeamento de risco, ou de temas prioritários, melhor dizendo. Então, eu vou pegar uma empresa, por exemplo, uma empresa de saneamento, hipoteticamente. O que é relevante para ela? Água. Então, a questão da água é um tema prioritário. Isso está na matriz de materialidade. Se eu vou numa empresa de arquitetura, né, onde está a matriz de materialidade? Começa a ver quem são os fornecedores. Né, o que eu preciso, quais são as matérias-primas assim, básicas que eu preciso para o meu dia a dia. Quem são os parceiros estratégicos na construção. Então, é fazer essa matriz, né, para entender onde você deve atuar. Eu participo, inclusive, de conselho de construtora, no ramo da construção civil. E é muito bacana, então você vê esse olhar, a questão, por exemplo, o que é importante? Cimento, aço, água, energia, isso olhando alguns critérios ambientais. Mas aí você vê a questão dos funcionários, número de colaboradores, o etarismo, número de mulheres. Então, isso olhando o caso concreto. Então, hoje, essa empresa, o pontapé inicial é fazer o mapeamento que a gente chama de matriz de materialidade. Entender os pontos prioritários a serem trabalhados para, a partir daí, desenvolver a agenda ambiental, social e de governança. E com essa mudança toda e com essa loucura que a gente está a inteligência artificial, que tá todo mundo, tem muitas pessoas muito otimistas e tem muitas pessoas que estão assustadas, inclusive quem criou está pedindo, espera um pouquinho aí, está indo muito rápido. Aonde se encaixa? É positivo na sua área? Na minha opinião, estou vendo toda a inteligência artificial aplicada. Eu acredito que possa otimizar alguns trabalhos, algumas análises, alguns exames, algumas medidas com a tecnologia, com a inteligência artificial. Agora, o limite que a gente não sabe, né? Quer dizer, eu não consigo prever, até porque, como advogado ainda, né, eu estou no exercício da redação, das defesas, da produção de peças, da arguição, mas... Isso pode ser otimizado com a... Já cara. Tem algumas, pra você ter uma ideia, tem alguns sistemas, por exemplo, o seguinte,
Você vai... Ações que são muito comuns, ações contra a instituição financeira, ou por causa de conta de algum serviço público, coisa que o valha, já tem formatos de peças e o sistema já preenche automaticamente. Sai pronto. Uau. Você precisa confirmar um outro dado. Então você já consegue fazer em escala. Então assim, eu acho que é um dinamismo que nós vamos ter que trazer para o setor. Aí que eu falo, dentro da própria área, da própria advogo, dentro do direito ambiental, das questões ESG, tem que ser dinâmico, moderno, conectado. Tem que estar. Hoje, por exemplo, eu sou muito de trabalhar via e-mail. Eu gosto do e-mail como uma forma de organizar a minha agenda. Mas estou sendo cada vez mais demandado pelo WhatsApp. Só que a minha gestão é via e-mail. Então, eu tenho que conciliar. E aí a tecnologia, como é que eu administro na minha dinâmica lá com 2, 3 telas, trabalhando no dia a dia, o WhatsApp, o e-mail, o telefone, as redes sociais. Isso está no mundo também, né? Preciso me posicionar como profissional. Então, assim... Haja tempo. Não, exato. Aí você fala, filho, escola, academia, você fala assim. Então, eu acho que a versatilidade hoje do profissional é a chave para a gente conseguir, para as coisas, para a gente se adequar, né, para os novos momentos. Porque 20 anos atrás, né, a gente que tinha ainda o celular, aquele que mal ligava, né? Isso eu tô falando meados aí, década de 90. Não, exato. Não, eu lembro até hoje. Eu sou desse tempo. Não, eu lembro do telefone, né? Que era uma caixinha desse tamanho. Isso era da década de 90. Sim. Então, assim, nós estamos em 2020, 20 anos, hoje completamente. Hoje tá tudo no meu celular. Você fala assim, Fabrício, eu queria ver uma manifestação, Você tá no telefone. Sim. Não, precisava ter... Você tem tudo no celular, tudo. Exato, então É um hoje computador. a mobilidade que a gente tem, então eu acredito que a inteligência artificial venha para contribuir para aperfeiçoamento. Agora, é o cuidado, né? De novo, não precisamos de uma nova pandemia para a gente trabalhar com equilíbrio. Para, de novo, estar emergido em demandas em que você não consegue. Preciso cuidar disso, da saúde, família, escritório, academia, né, as faculdades. Então, acho que dá para fazer tudo com cadência. Na sua área, existe o híbrido ou ele é muito mais presencial? O híbrido, eu acho que veio para ficar para distanciamento assim, de cidades, né? Pra você não ter que ficar pegando ponte aérea, ou mesmo falando em outros países, é muito prático, né? A gente descobriu que é muito prático. Mas, culturalmente, no Brasil, né, a gente gosta do tete-a-tete, do olho no olho. Na sua área, você acha que daqui para o futuro do trabalho da sua área vai voltar totalmente presencial ou não vai ficar? Porque não. Aí eu acho que vai de gerações também, Carlos. Aí a gente se adaptar. Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar no escritório. Então, eu estou fisicamente todo dia no escritório. É um hábito. A minha disciplina está relacionada à estrutura física, a ir ao escritório. Mas vejo que hoje eu sou exceção. A maioria está numa dinâmica híbrida, né? Então, vai 2 dias, vai 3 dias. O ambiente tem que ser muito mais convidativo hoje. Então, a estrutura do escritório tem que ser mais acolhedor. Então, o ambiente é para você ficar mais à vontade, para não é mais travado, não é mais conservador, mais tradicional, acho que é mais dinâmico. Mas eu tenho, por exemplo, advogados mais novos da equipe, e se falar que fica 5 dias da semana em casa, ficam. Eu já não consigo. Pois é, você desconecta, né? É uma desconectar do lar, né? Eu acho que é o... Total. Né? O trabalho e lar. Eu acho que tem que ter essa... Exato. Agora, a gente ainda tem muitas pessoas que gostam dessa conexão com o lar, né? Essa proximidade do lar que acostumou com a pandemia, veio pra cá, descobriu, tô confortável aqui, né? Exato. Mas na sua profissão, então, na sua área, porque o que eu vejo? Eu vejo que presencialmente, eu também sou um pouco do que como você pensa.
presencialmente você consegue otimizar negócios. Surgem negócios mesmo quando você está presencial. Já quando você está conectado no computador, é aquilo lá, viemos falar disso. Essa é a diferença da liderança do empresário para o colaborador. E é isso, você está olhando, não é só a execução, você está olhando o desenvolvimento do negócio, você está olhando, é um outro olhar. Por isso que assim, é o que eu tento fomentar na equipe para falar o seguinte: nós somos advogados, nós temos que ser advogado empreendedor. Até porque a demanda não bate na porta. Você não está com a porta na rua esperando alguém falar, olha, não. Então nós precisamos encontrar as pessoas, precisamos visitar as pessoas. Relações. Exato. Talvez... Você fomenta realmente novos negócios. Aí essa coisa gira. Exato, sentando... Eu tenho uma agenda anual de café e almoço, que eu programo, além dos compromissos de palestra para lá, para cá, aula e tal. Mas por quê? Esse é o momento de sair, se despido, né, eu estou prestando um serviço. Eu quero bater papo, quero um negócio descontraído, o que está acontecendo na vida, o que está acontecendo no mundo, o que está ao entorno. E aí esse é o momento, talvez, de uma acolhida melhor, inclusive, seja com o cliente, potencial cliente, parceiro, amigo, contato, um relacionamento. Então, assim, acho que você falou a palavra, o tete-a-tete é o que permite estreitar os laços. Talvez esse pessoal está mais acomodado numa estrutura, né, em casa, seja aquele pessoal que não tem esse olhar, esse peso, essa responsabilidade que nós estamos tratando aqui. Que fala o seguinte, tem que girar o negócio. Né? Então eu preciso ter uma carteira maior de clientes para manter toda essa estrutura. É aluguel, é funcionário, é cofeira, é isso, aquilo, papel, né? Então você tem esse peso, essa responsabilidade. Talvez isso ainda, um advogado recém-formado não consiga enxergar. Sim. Porque ele está atendendo a demanda que o Fabrício leva. Né? Então, se ele está lá ou está em casa, se ele está em casa ou está no escritório, o Fabrício está falando para fazer isso ou aquilo. Então, e é o que eu provoco. Sejam advogados empreendedores, que hoje não tem mais espaço para, a não ser que você vá para um concurso. Né? Que aí você está dentro de uma estrutura, um concurso público, etc. Então, e aí é a provocação que tem que ser feita hoje, o olhar dentro das empresas. Até onde eu preciso movê-las ou provocá-las, cutucá-las para entender que em casa é uma outra dinâmica. E aí tentar desconectar do financeiro, né? Mas sim do valor agregado. Pô, o cliente te ligou. Essa relação próxima acaba agregando credibilidade mesmo, porque ele começa a te conhecer os seus valores, né? Na hora que você tem essa proximidade, você realmente começa a sentir nos comentários, no que você fala, no que você dá sai da prioridade. PJ, não é mais PJ. São duas pessoas físicas, não são as duas empresas, são duas pessoas conversando da vida, conversando de outras coisas, e que é um momento mais descontraído. Sim. E isso tem valor, talvez as gerações anteriores aí, eu dou muito valor para isso. Eu valorizo demais. Então, tem encontro dos amigos, eu vou. Tem isso aqui, eu vou. Nem que você pode dar uma passada. Até outro dia, lendo uma matéria, me falaram que tem os 4S. Não sei se você já ouviu essa. Não. 4S é surgir, saudar, sorrir e sumir. Entendeu? Então, dá uma passada, cumprimentou, tal, mas vai. Sim. Esteja presente. Exato. Porque é tudo tão rápido, se ficar só nas instituições corporativas, na PJ é outro negócio, eu te mandei o parecer, te mandei a peça, temos que encontrar. Mas não é isso, esse é o dia a dia. Né? O momento, a descontração é o bate-papo, é o encontrar, é o tomar café, é o falar da família, é o falar de uma viagem, é contar uma história. Então, e talvez esse pessoal mais novo tenha outras formas de fazer isso. Que aí é a rede social, limitado àquele grupinho, até porque não viveu isso. Sim. Né? O que eu estou falando aqui... Capta, né? Não sente, porque é um sentir da pessoa, né? Você sente a pessoa. Quando você está do lado dela, conversando, como nós estamos conversando aqui, a gente começa a conhecer os valores dessa pessoa e, poxa, eu vou contratar um advogado. Eu tenho que confiar nele.
Exato. Então, isso, a partir do momento que ele começa... Exato. Desse momento, o que acontece? Ele vai trazer mais pessoas, mais amigos, mais empresas. E é uma questão de energia, né, Cleusa? Eu acredito muito nisso, de pessoas boas se juntam, vão se unindo, você começa a ver o ecossistema. Exato, força da atração, é isso aí. E aí, quem não tá tão ambientado, quem não tem a mesma vibe, automaticamente vai expelindo desse grupo. E é uma coisa, é impressionante, que você vê que a energia boa, você tá de pessoas boas, ela vai... Lógico que vira e mexe tem sempre um ponto fora da curva, mas eu acho que é isso que acaba movendo. E acredito que esse pessoal mais novo não tenha vivenciado isso. Né? Mas esse ponto fora da curva que você citou, eu tenho muito na minha vida. Que eu conheço uma pessoa que não fica, não veio para ficar no meu relacionamento, mas ela veio para conectar alguém que ficou soma, né? para sempre. É a ponte, isso, né? Ela é a ponte, ela precisava existir. Essa pessoa realmente eu conheci, não bateu a energia, os valores são diferentes, infelizmente eu não posso ter essa relação, né, mais ativa. Só que quando eu estive com ela, eu estive com um amigo dela que pensa como eu. Nossa. E essa conexão ficou para a vida, ela precisou existir. E dessa foi para outra. Exato, e aí vai, e a sua teia vai aumentando. Por isso que isso é na vida, é no dia a dia, é na profissão. Você começa a atrair pessoas legais, e as pessoas que não são tão legais, elas automaticamente se distanciam. E aí faz parte. Por isso que essa questão do híbrido, do remoto e do presencial, para mim hoje, assim, eu faço questão, eu gosto, não vou abrir mão. Também não consegui fazer o híbrido. Sabe, não, porque no meu conceito, até que a gente está falando de arquitetura, minha casa foi feita para eu descansar. Não foi feita para trabalhar. Ela foi concebida para aquilo. Então, para mim, aquele ambiente é o ambiente do sofá, do controle remoto, do brinquedo com as crianças. Não de falar, agora vou sentar ali, fazer uma reunião, uma conferência. Não posso falar agora, amor. Não, meu filho, agora eu estou ocupado. Eu respeito, mas eu não consigo, para mim, eu tenho, não tenho a disciplina necessária para tanto. Bom, vou para perguntinhas rápidas. Uma palavra para definir o futuro do trabalho. Tem uma palavra que você possa definir o futuro do trabalho? Versatilidade, talvez. Eu acho que o trabalho vai ser cada vez mais versátil e altamente especializado. Hoje, por exemplo, eu sou um advogado, estou formado em Direito, especialista em Direito Ambiental. Dentro do Direito Ambiental hoje, tem advogados que são especialistas em energia, causas animais, em florestas, em resíduos, lixo, é o meu caso, ESG, que eu também estou nesse nicho. Então, a autoespecialização está sendo demandada cada vez mais. Então, eu tenho que transitar em várias frentes. Ganhar aqui um presente. Não poderia deixar de trazer, né? Não poderia deixar de trazer, que é um dos nichos. Sim. Então, você fala assim, tá no advogado, direito ambiental, mas nessa área de resíduos, pô, sabe, eu tenho um ambiente de concorrência menor. Então, quando eu falo, sou advogado, são mais de 1 milhão no Brasil. Direito ambiental, estimo uns 1.000 profissionais especializados. Resíduos, tem 10. É necessário se especializar. Sem dúvida alguma. Eu acho que o trabalho, o profissional tem que enxergar. É lógico, pode ser bom em tudo, né? Nem dá. Tanto que o pessoal fica cabreiro comigo, porque às vezes, porque eu tenho um problema, questão do trabalho, não sei. Eu não estudei para isso. Não, exato, eu não estudei para isso. Então, assim, falo com muita segurança. Sim. Vou te indicar alguém que estudou isso. Sim. Estuda isso. Não é minha praia. Então, acho que não tem mais aqui na época, década de 60, 70, 80, um generalista que fazia, tem uma causa tributária, eu faço. Tem a questão do contrato, eu faço. Tem um divórcio, eu faço. Não. É uma questão. Então, eu acho que o trabalho hoje, e cada vez mais, eu fico impressionado com tecnologia, né? Porque tecnologia se fala, é o pessoal que conhece desenvolvimento de site, da front page, da conexão com outro site, do sistema de pagamento do site. Você fala assim, eu preciso de 30 profissionais para fazer
um bom site, porque é cada um especializado num... Esse você tem que fazer responsivo, porque você pode acessar pelo... Então, assim, isso dando um exemplo de tecnologia, você fala... E se aplica em toda e qualquer profissão. No próprio site, eu tenho um amigo que ele é especializado no design do site, mas ele não faz o site, ele não tem a tecnologia para... Ele tem um parceiro que coloca o design dele, que ele desenha o logo, desenha... Ele dá a cara. Dá a cara, dá as cores, enfim. Exato, a design. identidade. A identidade. E joga para outro parceiro. Fazer o site. Então, assim, e esse ainda... Ele é todo fatiado, fatia tudo. Se você falar ainda, ó, o site vai precisar de um e-commerce. O site não deve ser esse. Exato. Vai atrás do outro. Então, eu acredito que essa autoespecialização fará cada vez mais diferença no mercado. Uma frase, uma inspiração... Uma frase, eu acho que persista sempre, se dedique, estude. O profissional do futuro, ele deverá ter ou ser... Eu acredito que o profissional vai ter que ser tecnológico, independentemente da área, da profissão. A tecnologia vai estar no dia a dia dele. E a empresa do futuro? Ela precisa ser ou ter... Humanizada. Acredito que não só os resultados econômicos, mas como a gente conversou aqui, a pauta ESG, que amplifica outras questões, tem que estar dentro da companhia. E uma dica de day off para desestressar, você que fica só no escritório, você divide, fora a sua casa que desestressa, mas um day off. Não, o day off para mim é interior. Interior, no caso aqui, é interior de São Paulo. Onde tem um ambiente... Parece que o relógio anda mais devagar. Então, para mim, o day off é refúgio. Sai de São Paulo. Se parece. Sair do local em que trabalha. Conecta. Né? Que aí, tanto que quando eu vou para o interior, eu levo... É mais por uma questão... Tá automatizado. Eu levo a mochila com o computador. Mas eles vão para passear. Porque, de fato, eu não pego, não trabalho, que eu consigo desconectar. Mas tá ali. Se precisar, eu consigo acessar. Fabrício, muito obrigado. Muito obrigado. Adorei o nosso papo. Eu ia ficar aqui mais um tempão, só que nós vamos ter problema para a edição. Te agradeço muito. Eu que agradeço. Obrigado. Foi um prazer, um privilégio estar aqui contigo. Valeu. Valeu. Obrigado a você. Sucesso.